Então, vamos lá, gente. Vamos, então, direto ao que interessa, né? Então, a ideia, então, aqui é falar um pouquinho de Randall Forte. É um pouquinho menos pretensioso que o Miguel quis, né? Vocês vão sair aqui sem nenhuma dúvida de Randall Forte. A perspectiva não é essa, é sair com mais perguntas. Vamos lá. Então, ok, Oi. aqui, ó. Então, Ok, aonde? Aqui? Ah, para poder gravar. Então, vamos lá. Então, o que que eu me propus aqui? As pessoas mandaram poucas perguntas, então, isso significa dizer que as pessoas têm poucas dúvidas, então, eu me norteei por isso. Acabei, então, construindo um roteiro baseado no que eu acho interessante de tudo isso, tá? Então, eu espero que tenha algum interesse de vocês também. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de decisão primeiro, que é a base, óbvio, do Randall Forest. Então, o que é e como ela é construída. Que eu acho isso importante entender como que essas coisas são construídas. Vamos falar um pouquinho então daí como que a gente então constrói um conjunto de árvores de decisão e daí a gente vai falar um pouquinho sobre abordagens para a criação dessas múltiplas árvores. Vamos discutir um pouquinho de diferença de bagging e boosting, faz clarear um pouquinho essas ideias, e daí realmente a gente vai mergulhar no que vem a ser o Randall Forest propriamente dito. Daí a gente vai falar um pouquinho do papel dos atributos, discutindo um pouco da importância, como a gente consegue identificar quem são os atributos mais relevantes, e vamos falar um pouquinho de erro e incerteza dentro aí dessa abordagem do Randall Forest. E depois eu acabei fazendo uma série de exemplos para falar algumas coisas, falar um pouquinho do Randall Forest, mas daí através de exemplos, porque fica só na teoria, né? Você pega os papers ficam falando do Randall Forest, eu preferi fazer através de exemplos. Eu tomei a liberdade aqui, a Débora está presente, então ela pode falar qualquer coisa também. Eu usei os dados reais, que foram os da dissertação da Débora, não vou mostrar os resultados da dissertação da Débora. Eu escolhi uma das áreas que ela trabalhou, fiz umas brincadeirinhas lá para a gente ver o que dá. Tá? Então, não é o resultado da dissertação dela. E depois, como eu gosto de fazer, eu trabalhei com dados simulados. Então, eu gosto, para eu poder entender algumas propriedades, eu gosto de trabalhar com dados simulados, porque eu consigo testar exatamente o que eu quero ver, o papel de cada bichinho lá que eu quero testar. Então, eu fiz a inclusão de atributos irrelevantes. O que acontece quando eu coloco atributos que não representam nada? Vamos ver como que a gente consegue identificá-los. Também falar um pouquinho de transformação de atributos, se isso tem impacto ou não. A inclusão de atributos correlacionados, então colocar um monte de atributo que diz mais do mesmo. E também falar um pouquinho de amostragem desbalanceada, que foi uma das perguntas que fizeram também. A gente vai ver algum impacto aí, tentar visualizar. Mas tudo é muito simples, tá, gente? Isso daí, assim, é um mundo à parte. Dá para fazer muita coisa quando a gente trabalha com dado simulado. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Então, falar de árvores de decisão. Então, basicamente, para quem já trabalhou um pouquinho com árvore de decisão, basicamente a gente tem um conjunto de dados, onde eu tenho uma classe de interesse e amostras coletadas em cima dessas classes. Essas classes também podem ser números, então depois a gente vai ver que também a gente pode trabalhar com regressão, algo parecido com regressão aqui, mas o nosso foco aqui vai ser mais na parte de classificação mesmo. Então, eu tenho um conjunto de amostras coletadas em diversos atributos. A partir desse conjunto de dados, eu vou gerar uma árvore de decisão. A gente vai entender exatamente como que isso aí é construído, o que significa essa árvore de decisão, né? Então, a ideia básica da árvore de decisão é dividir para conquistar. Essa é a base do que a gente está fazendo. Então, um problema complexo é decomposto em subproblemas mais simples através da definição de regras que vão dividir, então, aquele conjunto que é complexo em conjuntos menos complexos. A ideia é essa, a gente pode dividir em 2 ou mais subconjuntos. Aqui a gente vai discutir as árvores de decisões binárias, que sempre vai dividir em 2, mas isso não necessariamente é padrão, poderia trabalhar com mais do que 2 divisões, mas aqui, por questão de simplificação, a gente vai ficar com as árvores binárias, tá?
Então, essas regras de decisão de divisão, elas podem ser bem simples. Então, menor igual ou maior, igual ou diferente. Ou então, eu posso fazer outros tipos de árvores que usam equações complexas, um pouquinho mais complexas, para tomar uma decisão de que lado que segue. Nós vamos ficar com essa árvore de decisão mais simples aqui, tá? A gente vai trabalhar com essa não. Essa daqui poderia é um outro tipo de árvore específica que mereceria aí uma discussão mais particular. Tá? Então, a construção da árvore de decisão é feita com base em amostras, como a gente viu lá, né? Onde cada um está associado a uma classe ou a um valor numérico. Então, cada linha daquela tabela está associada a uma classe de interesse ou então um valor numérico. Quando ele é um valor numérico, a gente está falando do que a gente chama de árvore de regressão. Então, aquela árvore de decisão, ela tem um papel aí de estimar um valor. É a mesma ideia que tem por trás de uma regressão. Então, eu posso começar com um exemplo bem simples aqui, um espaço de atributos, onde eu tenho 2 atributos apenas e eu tenho 2 classes que eu quero separar. Então, basicamente, aqui eu posso propor uma série de divisões simples, binárias, olhando tanto para o atributo x1 quanto para o x2. Então, eu posso construir uma árvore de decisão apenas observando, e eu decidir aonde eu vou dividir com o critério que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dividir o x1 em 2 partes, então, os valores menores que 7,5 e maiores que 7,5, eu dividi já em 2 subgrupos. Depois eu pego os valores menores que 7,5 por x1, eu divido então no x2. Eu crio mais um raminho aqui e crio mais um critério aqui, ó, menor que 16, maior que 16. Pronto, já isolei uma turminha de pontinhos azuis ali em cima, né? Se eu pegar e dividir mais uma vez aqui, eu isolo aquele pontinho que estava isolado lá naquele cantinho, usando o x1 para fazer essa divisão. Para o outro lado de lá, basta eu dividir aqui nessa posição do 14, pronto. Dividi aí meu espaço de atributos em espaços totalmente homogêneos, perfeitos. Aí eu dividi perfeitamente. Isso aqui eu fiz na mão. Obviamente que a gente não vai fazer isso na mão, principalmente quando eu tenho um espaço de atributos multidimensional. Então, daí a coisa fica muito complexa. Para isso, então, eu tenho algoritmos. Então, eu vou ter uma série de implementações que vão tentar fazer esse papel que eu fiz na mão, vão tentar fazer de alguma forma, extraindo essa informação e fazendo essa montagem dessa árvore. Tá? A ideia, então, é particionar recursivamente as amostras de treinamento em subconjuntos menores, usando sempre divisões binárias. Então, eu estou restringindo as minhas árvores de decisões para árvores de decisões binárias. Sempre vão ser só 2 opções. Tá? Então, eu parto do pressuposto que eu começo sempre pelo nó principal, que contém então, todas as minhas N amostras. Então, eu começo com todo mundo junto. Tá? E então, o algoritmo ele vai selecionar o atributo e esse limiar de corte, que melhor separa os dados em 2 grupos, buscando deixar cada grupo o mais homogêneo possível. Então, a palavra-chave aqui é homogeneidade. Então, eu estou buscando homogeneidade, porque eu quero que cada vez esse grupo formado seja mais parecido entre si internamente e mais diferente dos outros grupos, do outro grupo que está sendo formado. Tá? Então, nesse caso, essa aqui é a proposta. Eu vou pegar aquele meu n e vou dividir em 2 n's, de modo que a soma dê igual ao n total. Não vai ficar ninguém de fora, né? Não pode ficar ninguém de fora. E aí a brincadeira vai ser essa. Eu vou oferecer para esse nó um conjunto de atributos e ele vai ter que buscar quem é o atributo que ele vai escolher e quais são os limiares que ele vai escolher. Qual é o limiar aí que ele vai escolher para dividir. Então, o algoritmo tem que buscar isso. Como que ele faz isso? Ele vai ter que testar. Ele vai ter que ver se a homogeneidade encontrada nesse grupo principal vai ser aumentada, vai melhorar a homogeneidade quando ele dividir em 2. E, para isso, eu posso usar diferentes métricas. Tá? Então, são diferentes, dependendo da implementação, ela vai usar uma métrica para medir essa homogeneidade. Então, eu posso usar uma entropia,
Posso usar a impureza de Gini ou posso usar a soma dos erros quadráticos. A entropia é usada pelo C4.5, para quem já usou o ECA, é o que o ECA trabalha. A impureza de Gini é usada pelo CART, e a maioria das implementações do R usam a impureza de Gini, tá? E a soma dos erros quadráticos é usada especificamente para a árvore de regressão. Então, daí, quando eu estou trabalhando com valores numéricos, eu uso, então, a soma dos quadrados, a soma dos erros quadráticos para fazer essa caracterização da homogeneidade. Então, essas são as fórmulas de cada um desses. Aqui, basicamente, eu tenho a entropia e a impureza de Gini, que leva em consideração a proporção que eu tenho de cada uma das classes dentro daquele grupo. Basicamente, ele mede isso. Tá? Então, nesse caso, essas duas medidas, elas atingem o máximo quando a proporção das classes são todas iguais, ou seja, 1 sobre o número de classes. Então, a distribuição uniforme atinge a máxima entropia, a máxima impureza de Gini. E ela é zero quando eu tenho apenas uma classe representada nesse grupo. Então, nos dois casos, eu atinjo zero. No caso da soma dos erros quadráticos, ele vai ser zero quando todos os valores forem iguais a eles mesmos e, consequentemente, iguais à média, né, amostral. Então, a ideia aqui é pensar, quanto mais próximo de zero, mais homogêneo eu vou ter esse meu grupo. A ideia básica, então, é avaliar quanto se consegue aumentar essa homogeneidade ao dividir a amostra em dois grupos. Calculando-se, então, o decréscimo na entropia, que a gente chama isso, dentro da implementação, isso de ganho de informação, tá? Ou então, o decréscimo na impureza de Gini, ou então, na soma dos erros quadrados, que eu estou tentando sempre diminuir esses valores. Então, aqui eu tenho um exemplo de um atributo qualquer X, e aqui eu tenho posicionado essas bolinhas coloridas aí, indicando as classes de interesse. Então, eu olho, tem uma certa mistura aí de objetos vermelhos e azuis. Então, eu tenho que tentar identificar algum tipo de divisão. Eu vou dividir isso em dois grupos, usando, então, um valor de X como linear, tentando ver se essa homogeneidade aumentou. Nesse caso, se eu olhar cada um desses grupos, eu vejo que as coisas estão mais parecidas entre si. Ainda não está perfeito, mas eu consigo perceber que a homogeneidade interna, pelo menos, de cada um desses grupos aumentou. Na prática, como que funciona? Eu coloquei esse exemplo porque para algumas pessoas isso me interessa muito, mas eu acho que é um pouco da curiosidade a gente entender como que a coisa funciona lá por dentro, né? Então, imagina que eu tenho aquele atributo x1 e ele tem aqueles valores, e para cada valor está associado a uma determinada classe. Então, primeira pergunta que eu faço é qual que é a heterogeneidade, qual a homogeneidade que eu encontro dentro desse grupo, né? Então, eu posso usar ou a entropia ou a impureza de Gini, tá? Então, nesse grupo aí, todo mundo junto, eu tenho 4 vermelhos e 3 azuis. Então, se eu vou fazer uma opção pela entropia, tá? Se eu for calcular a entropia, aí deu 0,985. Seja lá o que isso signifique, tá? Mas aí está medindo que tem uma entropia alta. Nesse caso aí, a entropia máxima, nesse caso, é igual a 1. Porque eu tenho duas classes e o log que eu estou usando lá é log na base 2, então a entropia seria 1. Então, eu estou quase na entropia máxima, porque realmente está quase igual ao número de elementos dentro desse grupo, né? Como podemos, então, dividir em dois subgrupos de modo a aumentar essa homogeneidade? Então, como que o algoritmo faz, né? Vamos, então, tentar maximizar o ganho de informação. Então, basicamente, como que ele calcula esse ganho de informação? É a diferença que tem da entropia original e a entropia que eu vou ter depois de separar em dois grupos. Aqui, como eu vou ter duas entropias, para ele calcular essa entropia final, ele pondera pelo tamanho de cada grupo. Por isso que tem um P aqui na frente. Então, é uma média ponderada das entropias de cada grupo. É assim que ele faz. Então, quanto maior o ganho de informação, melhor, porque mais está diminuindo a entropia.
Então, como que ele faz o algoritmo? Ele vai tentar achar o limiar para esse atributo x1. Então, na realidade, ele vai testar todos os limiares possíveis. Então, como os dados são ordenados, para cada par ali de valores, ele consegue calcular um limiar no meio do caminho. E ele vai testando todos. Então, nesse caso aqui, exemplo, começando pelo 2,5, eu vou ter um grupo formado acima de 2,5, que só tem um elemento, por definição, a entropia é zero. Então, tá totalmente homogêneo, que só tem um elemento vermelho, e o outro grupo está com entropia 1, está com entropia máxima, porque eu tenho 3 vermelhos e 3 azuis. Então, não precisa nem fazer o cálculo, já sei que a entropia é máxima, 1. A entropia, então, o ganho de informação nesse caso, vai ser dado por essa forma. Então, eu pondero pelo tamanho de cada uma dos grupos, deu 0,128. Eu vou ter que fazer isso para cada limiar possível. Então, ele vai testando todos, um por um, ele vai varrendo todos. E ele constrói, então, uma tabelinha. E ele vai buscar, então, aonde que está esse ganho máximo. Ah, o ganho máximo está aqui. Então, o limiar 9,5 é onde ele encontrou a máximo ganho de informação. Então, de fato, a maneira como ele dividiria esse grupo original em 2, usando o atributo x1, é dessa forma. Então, ele usa o 9,5, então, abaixo de 9,5 tem um grupo, acima de 9,5 tem um outro grupo. Aqui, em geral, a gente já carrega também, vamos dizer assim, o grau de confusão que eu tenho dentro de cada um desses grupos. Isso é muito comum, a maioria das implementações aparece isso. Então, eu tenho 5 elementos, sendo que 4 são do grupo dominante. Tá? Então, é assim que ele vai marcando. Tá? Então, aqui eu já consigo identificar que tem um elemento errado nesse grupo. E esse outro grupo formado é 2 de 2, então eu sei que ele está perfeito. Ele está, todos os elementos equivalem ao grupo dominante. E a corzinha associada a esse nó aí é do próprio grupo. Isso eu posso seguir dividindo até quando eu quiser deixar ele totalmente puro ou os outros critérios. Isso eu fiz para x1. Ele vai testar para todos os atributos que você tem disponível, para daí buscar o máximo dos máximos. Então, veja que computacionalmente falando, é muita conta que ele faz. Então, ele vai... Oi? É bem pesado o negócio. Então, para amostras muito grandes, quando você vai pegando aquele conjunto de amostra muito grande, imagine o tanto de conta que ele tem que fazer. Então, ele vai testando todos os limiares para todos os atributos, para buscar quem que é o máximo, tá? É assim que ele vai trabalhando. Se quiserem interromper, fazer um comentário, perguntar, fiquem à vontade, tá? Senão, o aparelhinho aqui dispara, né? Eu saio falando que nem um... Né? O que muda se o atributo que eu estiver avaliando for categórico e não numérico? De nada, tá? Então, imagina que eu estou fazendo agora um atributo x2 da digo. Não é o mesmo, mas é quase igual. Tem uns papers, se entrar lá na internet, vai ter uns papers que ficam discutindo. Qual que é melhor, sabe? Daí fica briguinha, sei lá, de... Mas inconclusivo. E depois, quando a gente chegar, então, no Random Forest, faz menos importância ainda, tá? Não é menos importante. Mas tem alguma diferença, sim. Alguma coisa muda, mas é muito pouco. Tá? Então, o que muda se for categórico? Então, estou pensando num x2 qualquer, que agora o valor do meu atributo é categórico, não é mais numérico. Então, é mais do mesmo, tá? Não muda nada. Então, aqui, novamente, eu continuo tendo a entropia global e agora ali eu só agrupei, né, o x2 por A, B e C, só para eles ficarem juntinhos. E o limiar agora passa a ser eu vou testar cada uma das classes, sendo que as outras vai ser a não classe. Tá? Então, eu vou testar o A contra não A. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vai buscando, então, a entropia do grupo formado pelo A e o grupo formado pelo não A. E calcula o ganho. E assim ele vai fazer para cada um dos limiares. E também vai, aqui no caso, escolheria quem era o máximo. Tá?
Então, nesse caso aqui, daria essa resposta por X2. Então, ele sairia procurando para todo mundo, tá? Então, independente se é categórico, numérico, ele vai fazendo essa busca para todo mundo. Então, esse processo, então, isso é feito para cada tentativa. Então, se ainda restou alguma coisa lá dentro daquele grupo que está meio bagunçado, vamos tentar dividir de novo. E assim ele vai dividindo, é recursivo esse processo, tá? Então, esse processo de subdivisão ele é repetido até que um critério de parada seja atingido. Então, em geral, quando a gente está fazendo uma árvore de decisão só, eu estou construindo uma árvore de decisão, não é interessante você descer até o último elemento, tá? Então, a gente para, porque senão a árvore fica muito complexa, né? Então, eu posso estabelecer um limiar, por exemplo, a profundidade máxima da árvore, que é o tamanho que essa árvore está crescendo. Eu posso falar, não, eu quero tantos níveis só, para. Ou então, o número mínimo de amostras no nó ou na folha, né, lá no final. Então, depois que atingiu um determinado número de amostras naquele nó, aquele nó vira folha. Tá? Ou então, um aumento mínimo no ganho de informação ou na diminuição da impureza. Também pode entrar como critério. Fala. Nessa que você falou, né? Tipo, aumentando o vincular, aumenta a complexidade, também é onde rola o overfit. Rola o overfit. Ele fica super ajustado com aquela amostra que você fez, exatamente. Pode pegar, você já está chegando no overfit. Isso se você estiver construindo uma árvore de decisão, tá? Depois a gente vai ver que no Random Forest a gente não se preocupa com isso. Tá? No Random Forest, tipo, no Random Forest a gente não vai se preocupar com isso. Você vai ver que no Random Forest isso não é uma preocupação. É isso que é o barato do Random Forest. Isso aqui são preocupações de quem constrói a árvore de decisão. Porque a árvore de decisão, em geral, ela é construída até para a pessoa aprender a entender o dado, sabe? Aprender mesmo, saber o que como construir, como que eu caminho, como que eu me entendo no meio daquele monte de dados. No Random Forest as coisas vão mudar de figura, elas vão ter outros papéis. Diga. Na hora que a árvore está em algum nó específico, você está usando um atributo para fazer um plot e gerar dois subgrupos. Aí o nó utiliza apenas um atributo, apesar de o algoritmo ter olhado todos os atributos, ou pode ser atributos combinados? Não, então, nesse tipo de árvore que a gente está fazendo aqui, é a árvore mais simples, ele usa um só. O que não quer dizer que eu possa trabalhar com árvores que o critério de divisão seja uma equação de 3 atributos. Pode, assim, você pode o que você quiser ali naquele nó. Você pode criar coisas desse tipo. Confesso que a complexidade é quase que você tem que fazer uma análise discriminante por nó. Dá um nó na cabeça só de pensar, né? Mas é possível? É. Mas a árvore mais comum não é. É feito linear. É quase como se você tivesse aquele espaço de atributos, você fica se cortando. É uma dimensão por vez que você olha. É assim mesmo. Tá? Obrigado. Digo. O atributo, depois que ele é utilizado, ele pode ser utilizado por... Indefinidamente. Você pode ter, na árvore de decisão que a gente vai aprendendo, às vezes você vai vendo o mesmo atributo, ele vai repetindo. É quase como se ele estivesse dividindo, quadradinho, quadradinho, meio que separando um grupinho lá em cima. Pode. Tudo pode ter na árvore de decisão. Tá? Então, daí nesse caso, quando ele atinge esse critério de parada, então o nó vira uma folha, né, sendo representado pela classe majoritária ou pelo valor médio, se eu estiver falando de uma regressão. Tá? Então, aquele nozinho vira uma folha, aquela folha vai falar, ó, aqui é a classe vermelha. Pode ter um ruídozinho lá dentro, mas ela é predominantemente vermelha. Tá? É assim que a coisa funciona. A decisão também pode ser submetida que a gente chama de poda, né? Legal que, como é uma árvore, pode ser podada, né? A fim de diminuir, então, a complexidade ou diminuir os erros de classificação e estimação. Então, tem vários métodos aí implementados para fazer essa poda. Essa poda ela pode ser feita durante o processo de crescimento
usando justamente esse processo de barrar o crescimento, é como se você estivesse podando, para ali, né? Ou então, pode ser construído uma árvore e depois, usando outros critérios, às vezes, usando até outras amostras, chegar à conclusão que, por exemplo, esse ramo aqui, ele não é muito legal. Então, ele vai lá, colapsa tudo isso, e esse atributo aqui, esse nó, que estava com esse atributo, vira uma folha. Tá? Então, isso é o que a gente chama de poda. Daí tem vários métodos de poda, aí não vem ao caso a gente discutir aqui. Tá? Então, A poda está incluída lá no C4, C5? sim, todos eles têm, todos pruning lá, e tem métodos, tem um monte de método diferente que você pode usar lá para ele fazer, tá? Então, a construção, dá para notar, então, só para esse monte de procedimento que a gente fez, que a construção da árvore ela é fortemente influenciada pela amostragem, então, uma amostragem tem que ser bem feita para essa decisão fazer algum sentido, tá? A presença de outliers pode aumentar a complexidade da árvore e comprometer a robustez, então a aplicação em outras regiões, então ela é fortemente influenciada por presença de valores aí raros ou atípicos, né? Amostras desbalanceadas podem gerar árvores não representativas, onde classes menos representativas podem até desaparecer, dependendo dos valores que você coloca lá. Eu quero que fique 50 amostras por folha, no mínimo, mas há uma determinada classe lá está pouco representada, aquela classe nem aparece na sua árvore, ela sobe. Tá? Então, muita coisa pode acontecer aí nesse processo. Por ser uma abordagem não paramétrica, e essa é a parte que é legal da árvore de decisão, ela lida bem com distribuições multimodais, assimétricas, pouco importa, tá? Pode-se juntar aí, ou seja, eu posso juntar classes com comportamentos muito diferentes, naquela preocupação que a gente tinha de, você tem que ter classes com padrões bem clarinhos, então vai ter que fazer subclasses e cada um modelar diferente. Para a árvore de decisão, isso não precisa, eu junto todo mundo. Ela se vira para separar, no final das contas, ela separa essas subclasses nas folhas. É legal até quem trabalha com árvore de decisão fazer uma análise de folha, porque a folha também ela traz uma informação legal por como que ela vai agrupando essas diferentes subclasses, né, de um mesmo alvo. A preocupação básica são a da anterior, né? Olhar os códigos de amostra. Outlier e balanceamento. E balanceamento, essa é a principal, tá? E incertezas nesse processo todo são raramente consideradas nessas análises de árvore de decisão, tá? Em árvore de decisão é raro a gente levar em consideração incerteza. Pode-se tentar utilizar aqueles erros por folha, é uma possibilidade, mas cuidado com folhas um pouco amostras. Então, você tem lá, 4 de 5. Poxa, tem 5 amostras. Tá, uma está errada. Mas o que isso representa? Nada. Então, daí fica difícil você avaliar incerteza ali na folha. Não fica muito legal, não. Mas eu posso também utilizar um conjunto de amostras testes e submeter essas amostras testes naquela árvore para avaliar, então, os erros e incertezas que causam. Posso perturbar um pouquinho as amostras de entrada para ver o que ela vai fazer. Então, dá para brincar, tá? Dá para fazer, mas raríssimo a gente vê alguém fazendo esse tipo de análise em árvore de decisão, tá? A gente não faz isso, não é costume, tá? Só que aí, aqui agora que a gente caminha para o que a gente quer. A gente pode também, através de uma ponderação das minhas amostras, ou em pesos diferentes da amostra, ou eu faço uma reamostragem, que a gente já vai ver logo em seguida o que é, gerar diversas árvores. Então, diminuindo assim a importância de uma árvore específica. Ao invés de eu ficar olhando aquela árvore, tentando entender cada galinho da árvore, eu gero várias árvores e deixo elas ver o que elas estão dizendo, o que elas estão informando para mim. Esse é o princípio básico aí do que a gente está querendo fazer, que é produzir uma floresta. Então, eu não quero uma árvore, eu quero uma floresta. Então, eu quero várias árvores, né? E como gerar diversas árvores a partir do mesmo conjunto amostral? Porque eu tenho um conjunto finito.
de amostra. Como que eu faço isso? Eu posso ter uma abordagem bem simplista, que não vai ser a melhor, né? Que é pegar essas amostras e dividir em subconjuntos. Eu faço subamostras independentes. Cada grupinho tem uma amostra diferente e, com isso, eu tenho um conjunto amostral dividido em vários conjuntinhos independentes, né? Eles são excludentes, cada um gerando uma árvore. Beleza, a princípio isso é possível. Como cada árvore pode dar um resultado diferente, eu vou adotar como resultado final da minha classificação a classe majoritária. Se eu estiver trabalhando com número, a média. Tá? Então, cada árvore pode estimar um valor, eu calculo a média. Ou então, cada árvore diz que é uma coisa, eu pego quem ganhar. Quem estiver ganhando aí, eu fico com a classe que eles estão me indicando. Tá? Oi. Se empatar, teoricamente, você está num mato sem cachorro, porque daí você não sabe o que fazer. Você não fica sem classificar. Então, fica sem classificar. Mas a gente vai ver que até isso o Random Forest resolve. É muito legal. Até isso, para o Random Forest, a coisa funciona. Mas, a princípio, se empatar, daí a gente fala assim, se você estiver trabalhando com duas classes, faz um número ímpar de árvores, daí você não fica com empate. Pronto, você já escapa dessa intriga. Mas provavelmente, aí depende das implementações. Provavelmente ele escolhe qualquer uma. Tá? Sendo bem sincero, ele vai fazer assim, escolhe qualquer uma, porque pouco importa. Qual a probabilidade disso acontecer? É baixa. Então ele escolhe qualquer uma e pronto. Você nem vai notar o que ele escolheu. Tá? Então, é fácil a implementação, mas as árvores geradas são menos representativas, porque trabalha com um conjunto amostral pequeno. Então, essa abordagem é furada. Ninguém faz assim, tá? A não ser que você tenha um conjunto de dados imenso. Daí até bom, porque trabalhar com um conjunto de dados imenso para fazer a decisão é muito pesado. Então, daí você divide em vários subconjuntos, sem nenhum problema. Qual a outra possibilidade? A outra possibilidade é o boosting. Então, o que vem ser o boosting? Vamos tentar entender o que esse boosting faz. Então, basicamente, o que é o algoritmo? Como que ele funciona? Inicialmente, eu gero uma árvore com todos os dados, como normalmente a gente faria. Pego todo mundo e gero uma árvore de decisão. Aí, eu pego essa árvore de decisão e vou avaliar acertos e erros que ela teve, tá? Em cima da própria amostra mesmo de treinamento. As próprias amostras, elas são avaliadas. Eu vou ver o que eu acertei e o que eu errei. Aí, ele vai associar cada amostra a um peso. Então, na primeira tentativa, todas as amostras têm o mesmo peso. Elas entram com o mesmo peso. Nessa aqui, não. Agora, eu vou calcular um peso diferente para a amostra, reforçando os erros. Então, aonde eu errei, eu vou pesar mais. Por quê? Porque a ideia desse tipo de abordagem é tentar acertar o que eu estou errando. O que eu estiver acertando, eu estou acertando. Mas ele quer acertar o que ele estiver errando. Então, ele vai fazer um peso e daí ele vai gerar uma nova árvore a partir dessas amostras ponderadas. Aquelas fórmulas que a gente apresentou lá de ganho de informação, todas elas poderiam ter um Wzinho, um peso ali. Então, na hora de calcular a entropia, ao invés de só contar, eu somo pesos. Então, dá para fazer também, tá? É a mesma coisa. Tá? E isso eu vou cada vez aprendendo e vou cada vez reforçando os erros. Isso eu faço muitas vezes, quantas vezes eu quiser, K vezes. Tá? Vou fazendo isso até eu quiser, até onde eu tiver paciência. Tá? Resultado final vai ser a classe majoritária ou a média ponderada. Aqui, nesse caso aqui, normalmente, cada árvore dessa, ela recebe uma nota, que é vamos dizer, a exatidão que ela tem, né? O quanto que aquela árvore ela acertou. Então, ele consegue dar pesos para os resultados das árvores que têm resultados melhores. Mas veja que ele faz isso tudo com as próprias amostras, é tudo interno, é ele com ele mesmo, né? A vantagem, que ao contrário do anterior, ele vai trabalhar com todo o conjunto, ele sempre trabalha com todos os dados, então sempre todos os dados são usados, nenhum fica de fora.
Dizem que ele é útil para reduzir os erros de estimativa, então, bias ou viés, né? E por isso ele é mais adaptado para regressão, então ele tenta se ajustar, essa é a ideia, ele vai tentando se ajustar de qualquer jeito a todos os dados que eu disponho, tá? Só que ele, então, fortemente influenciado por outlier. Então, aqui eu tenho problemas de overfitting e vão ter problemas mesmo. Porque se ele busca se adequar ao erro, se eu tiver um outlier, ele vai tentar buscar esse outlier. Então, isso é ruim. Tá? Então, o outlier aqui vai prejudicar muito. E uma outra questão que não é muito para a nossa área, mas é mais a parte de computação, é que a geração de árvores é sequencial. Então, veja que um depende do outro. Então, o curso computacional aí é bem chato, tá? Diga. Já que não simplicidade, eu vou pular, por exemplo, eles têm lá, tem aquela proporção de 70-30, né? De validação e treinamento. Isso você está falando antes disso tudo, né? Aqui eu estou falando só treinamento. Então, aí parece esses treinamento. Aí, Não, de treinamento 70, né? 70 de treinamento. O grande é o treinamento. Aí, nisso, esse 30% eu vou fazer, aí vou colocar no algoritmo, certo? Para o boosting, aí ele vai. Então, assim, aqui eu vou ter que falar a verdade, né? Eu não implementei boosting, tá? Então, eu nunca tive interesse no boosting. Então, eu não entrei nas entranhas, eu não fui lá nas entranhas. Então, eu não sei se essa avaliação necessariamente é feita em cima de um conjunto de dados independentes ou em cima da própria amostra. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, é em cima da própria amostra de treinamento. É a amostra de treinamento. Essa amostra de teste está lá no finalzão. Depois, se você quiser testar essas amostras lá de teste para ver o desempenho final desse boosting, você está fazendo por fora, tá? Não tem nada a ver com o processo, tá? Mas isso eu não tenho, eu estou falando isso, mas assim, é pelo que eu entendi, tá? Eu não fiz boosting, tá? Nunca implementei, mas eu acho que é isso mesmo, né, Monteiro? Bom, não tem nada a ver com as amostras lá de teste, tá? As amostras de teste estão lá fora. Ele sai também com a amostra de teste. Mas isso é no final. Depois que ele fez toda ele montou essa floresta, ele classifica a amostra de teste e dá uma avaliação para você se esse boost foi bem feito. Provavelmente é isso. Mas o teste não participou de nada aqui. Aqui a gente só está falando de treinamento, tá? É tudo treinamento. Beleza? Agora vamos para o bagging. Então, bagging é o Bootstrap Aggregate. Esse é o usado no Random Forest. Então, esse foi o que eu implementei. Então, daí eu tive que entrar lá nos parafusinhos para poder entender como que é que ele faz, tá? Então, esse eu tenho mais familiaridade. Qual que é a ideia, né? A ideia é usar um processo de reamostragem. Então, ele faz uma amostragem estratificada com repetição, que é a base do Bootstrap, para gerar essas amostras. Então, cada um daquele conjunto de amostras que vai ser usado para fazer uma árvore é uma reamostra do meu conjunto total. Então, todas elas têm o mesmo tamanho, só que ela vai ter amostras repetidas. E isso é feito num processo totalmente aleatório. Tá? Então, essa era uma dúvida que eu tinha, ou se era totalmente aleatória. Por isso que eu falo que eu tenho a vantagem, porque eu entrei dentro do algoritmo, né? E é por classe. Porque senão corre o risco de uma classe nem aparecer. Um sorteio totalmente aleatório, você poderia pegar todos os pontos de uma classe só. Não, ele faz por classe. Mas ele é o quê? Porcentagem por classe? Não, ele preserva a mesma quantidade de amostras. Então, ele faz um sorteio com reposição daqueles pontos que pertencem àquela classe. Então, se eu tenho 10 pontos de uma classe A e 20 da classe B, ele vai sortear 10 amostras da classe A com repetição, 20 da classe B com reposição. Então, ele vai manter sempre 10, 20. É isso que é o legal. Empurrado e no sorteio e pega o próprio conjunto. Pode. O próprio conjunto é uma das alternativas. É uma das possibilidades.
Oi? Quando é numérico. Não, mesma coisa. Ele faz a amostragem. Ah, não, daí quando é numérico, daí eu acho que ele pega todo mundo junto. É porque daí não tem classe, né? Ou será que ele estratifica? Daí eu não sei. Aí eu nunca trabalhei com. Que é quando a gente usa na regressão. É verdade. Confesso que quando eu cheguei na parte que era da numérica, eu pulei, né? Eu fui na categórica. Eu não tenho- tem que ver se ele meio que, de alguma maneira, ele divide em quantis e meio que. Não sei, não sei. Algum processo. Então, o salto do boosting, o salto do random forest é a reamostragem. É a reamostragem. Só Só isso. usar o bag. É o bag. Falou de random forest, falando de bag. Tá? Boosting, decision tree boost. É porque eu estou usando O boost. Boost. Isso. Se você falar random forest, que é bag. bootstrap é a mesma coisa, só que eu estou usando uma reamostragem diferente. Isso. É isso. É uma outra estratégia, né? Mas que altera muita coisa. Altera muita coisa, tá? Mas aí a ideia é a mesma. Eu vou produzir uma série de árvores, cada árvore pode dar um resultado diferente, e daí o resultado final também, classe majoritária ou a média, né? Nesse caso aqui é média simples mesmo, porque não tem por que você pesar mais uma árvore do que outra. Esse é o padrão, tá? Então, a vantagem é que todos os conjuntos também têm o mesmo tamanho, isso é legal, que preserva essa representatividade em teoria. Aí, no caso, o boosting, o foco do boosting é a exatidão, é diminuir viés. No caso do backing, é diminuir incerteza, é pensar em variância. Ele vai tentar, na medida, conforme vai aumentando o número de árvores, ele vai diminuindo essa incerteza no que ele está fazendo, tá? Diminui, portanto, essa influência dos outliers. Mas não elimina. Não elimina, mas praticamente só, porque a probabilidade desse outlier ser sorteado em várias árvores é muito baixa. E vocês vão ver que, assim, no Random Forest, ele não tem importância nenhuma cada árvore. Tá? Depois eu acho isso talvez mais claro. A vantagem também aqui, mais do ponto de vista computacional, é que essas árvores podem ser paralisadas, porque como eu share essas reamostras, você pode sair distribuindo, cada um faz a sua árvore. Então, daí é muito mais rápido do que o boosting. O boosting é mais custoso, tá? Só que daí, nesse caso, a gente vai ver que a interpretação das árvores ela pode não fazer o menor sentido, tá? Porque, principalmente com o random forest. O bagging pode até ser, mas vocês vão ver que é muito... não vai fazer sentido a gente se preocupar com cada uma dessas árvores, na maioria dos casos, dessas florestas. Agora, indo para o Random Forest, o que muda, né? Então, a gente já viu que o Random Forest adota o bagging como estratégia para gerar as árvores, mas isso vai fazer, então, com que cada árvore seja ligeiramente diferente das demais, né? Porque as amostras de partida, elas são diferentes, né? Só que ainda assim as árvores ficam muito redundantes, porque tem muita repetição, né, nessas amostras, né? Então, aqui eu pus só um exemplo numérico para a gente ver, 20 amostras, eu coloquei corzinha só para a gente diferenciar as amostras, não tem nada a ver com classe. E aqui eu tenho 5 reamostras, né? A gente pode ver que, eu fiz até umas simulações lá para ver se isso fazia sentido, e faz. Cerca de 40% das amostras são as mesmas para cada par de reamostras que eu faço. Então, eu posso escolher 2 reamostras aí, elas têm em comum cerca de 40% das amostras, são comuns. Então, tem muita redundância nessas amostras, sim. E cerca de 1/3 das amostras não são selecionadas a cada amostra. Então, vocês vão ver que tem um monte de número repetido, fica números de fora. E também, já fiz esse teste também, porque assim, sai no paper, eu quero ver se na simulação bate, tá? Então, 1/3, em média, fica de fora. É o que a gente chama das amostras out of bag, que é o OB. Então, é interessante que, por exemplo, naquela primeira reamostra aqui, olha, ficaram de fora essas amostras aqui. Nesse caso, ficaram 8 amostras de fora. Tá? E isso eu consigo fazer para cada uma delas, vai ter o seu próprio conjunto de amostras out of bag. Qual que é o que isso interessa? Por não participarem da construção da árvore, elas podem ser usadas para avaliar a qualidade das árvores geradas de forma independente. São quase como se fossem umas amostras de teste gratuita,
tá? Que eu não selecionei. Diga. Então, cada funcionário tem um OB diferente. Cada uma tem o seu próprio OB. Cada uma vai ter o seu próprio OB. Que vai avaliar a quantidade daquela Daquela árvore. Mas vocês vão ver que daí vai ter umas medidas que eles misturam tudo isso. É para dar um nó. Só entendi depois que eu implementei, tá? Diga. Tem tamanhos diferentes. Um pode ter 8, outro, nesse caso, um tem 8, tem 6, tem 7. Podia ter nenhum. Não podia. Se a minha reamossasse pegasse todo mundo, né, não ia ter nenhum OAB lá, né? Por quê? Um caso em que não pega de determinada classe, ou um caso em que não tem. Qual a probabilidade disso acontecer? De não pegar nenhuma amostra. Ele repetir 20 amostras para calcular a probabilidade. A probabilidade de sortear exatamente as 20. De uma classe tem pouca amostra? Mesmo que uma amostra, mesmo uma classe que tenha poucas amostras, você pode fazer a conta lá. Eu não estou falando também uma classe que tenha três amostras, porque daí também nem conta. Mas, assim, que tenha 10 amostras para compor aquela classe, faça a conta. É mínima, é praticamente zero. Exatamente, Marina. Então, assim, a probabilidade é tão baixa que não vale a pena você ficar perdendo tempo com isso. Pensando, e ainda mais no Randall Forest, se acontecer isso, é uma das centenas de árvores que você vai gerar, né? Então, isso não é uma preocupação para aquela árvore específica. Não sei se isso mesmo. Tá, então, além disso, os atributos escolhidos, principalmente nos primeiros nós, tendem a ser sempre os mesmos. Nesse caso, se eu for usar o bagging tradicional. Então, para diminuir a diferença entre essas árvores, a correlação entre as árvores, Randall Forest foi lá e fez mais uma sacanagem ainda no processo de geração dessa árvore, que é uma sacada. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, é a coisa mais maluca, mais sem sentido no mundo. E depois que você implementa e entende, o negócio passa a fazer muito sentido, tá? Ele introduz, então, mais um procedimento durante o crescimento da árvore, que é a seleção aleatória de um subconjunto de atributos que serão testados para cada nó. Então, como que funciona? Então, pensa naquela ideia de que eu tenho um nó e eu tenho uma série de atributos que podem ser os candidatos, eu não vou usar todos eles, não. Eu vou usar só uma parte deles escolhidos aleatoriamente. Então, olha a maluquice. Para cada nó que eu vou criando na minha árvore de decisão, eu vou escolher um subconjunto dos atributos disponíveis, tá? Que é a maioria dos implementações chama isso de M-try aqui. A ideia é você dar chance para um atributo que vamos dizer assim, ele não é o poderoso, né, o que mais distingue, ele também ter vez. Para ele também poder entrar na brincadeira e, às vezes, só de fazer você selecionar um atributo diferente naquela posição, o resto da árvore é construído totalmente diferente. Então, essa que é a ideia aí por trás do Random Forest. Então, ele tem mais esse outro nível de bagunça, né, de perturbação. Se fosse só o bagging, ainda assim as árvores iam ser muito correlacionadas, porque as amostras são as mesmas, grande parte das amostras são as mesmas, tá? Então, no final das contas, eu tenho um conjunto de dados, faço uma reamostragem, então ali dentro desse conjunto tem dados, tem amostras repetidas. Eu tenho, nesse caso, vamos supor que eu tenha 6 atributos e eu escolhi o M-try igual a 3, o que ele vai fazer? A brincadeira que ele vai fazer. Então, ele vai começar o primeiro nó, ao invés de ele testar os 6, ele escolheu 3, de uma maneira totalmente aleatória. Tá? Aí, ele escolheu que o D é melhor. Quando ele for fazer o novo nó, ele vai escolher outros 3. Não é o mesmo 3, é outros 3. Começa tudo de novo. Escolheu esses 3 aqui para testar. E ele escolheu este. E chegou a essa conclusão. Para o lado de lá, ele escolheu outros 3. Pode ser o mesmo, daí pouco importa, tá? É totalmente aleatório. Escolheu esse. Quando ele foi fazer um outro subconjunto, uma outra remoção, tudo de novo. Tudo. Então, assim, são escolhas totalmente aleatórias. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, vai escolher um outro conjunto, escolhe a letrinha, faz uma outra escolha, e assim ele vai construindo. De uma maneira totalmente
casual aqui nesse caso da escolha dos atributos. Então, isso perturba bastante a criação da árvore. Tá? Por isso que as árvores são mais diferentes entre si. Não interpreta. Não interpreta. Não interpreta. Eu lembro que quando eu comecei a usar o Random Forest, que eu já tive uma experiência Random Forest com a Débora, e depois, quando o Tiago foi fazer Random Forest, eu falei, Tiago, a minha ideia é a gente entrar dentro dessa floresta. Vamos entrar dentro dessa floresta. Estão falando que é aleatória, mas deve ter um padrão aí dentro. Assim que entrou, desistiu, porque o negócio é feio. O negócio não faz sentido. Daí eu fui lendo vários artigos e realmente elas são árvores fracas, overfitting, sabe assim, elas são horríveis, elas não têm... Só funciona como floresta. Só funciona como floresta. Essa que é a sacada. Eu não acreditava nisso, mas depois eu sou teimoso, daí você vai lá, faz a experiência. Depois a pessoa não acredita que a vida é resultado do processo. De uma coisa maluca. Então, pois é. Então, daí a ideia é essa mesmo. Então, como as árvores geradas elas são fracas, porque em geral tem um overfitting, um monte de coisa, não tem sentido avaliá-las individualmente. Tá? Então, não faz sentido limitar. E por conta disso, não faz sentido limitar a complexidade da árvore, restringir o seu crescimento, promovendo poda. Deixa ela crescer. Tá? Ela vai crescer, vai ficar do tamanho que ela quiser. Tá? As árvores são imensas. Tá? Então, com isso, as árvores geradas são extremamente complexas e as folhas quase sempre não possuem erro e podem estar representadas por apenas uma amostra. Quando uma folha tem erro, é porque o atributo que sorteou eram duas amostras com classe diferente, com o mesmo valor. Daí ela não tem como separar, não tem limiar para separar. Então, ela deixa junto, mas daí pouco importa. Fica lá, empatado. E ela escolhe a classe que ela quiser. Tá? Se empatou, ela põe a classe majoritária que ela quiser. Pouco importa também. Isso não vai influenciar. Tá? Mas então, como avaliar o desempenho do Random Forest? Eu não posso olhar a árvore, né? Como que eu meço isso? Usando essas amostras OAB. Então, essas amostras a chave do Random Forest se aproveitar dessas amostras out of bag. Então, é bem interessante. Então, como que o processo também é uma coisa que eu não tinha entendido a primeira vez que eu li como que ele fazia, porque a princípio eu achava que ele ia usar o OAB para avaliar cada árvore e depois ele ia fazer uma média do desempenho geral das árvores. Não é assim que ele faz. Não é. Então, eu só entendi depois que eu implementei, né? Como que ele faz? É mais maluco ainda. A pessoa que criou isso estava muito doida mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? Tóxico. Qual que é a ideia? A ideia é ele pegando árvore por árvore, então conjunto amostral por conjunto amostral, e ele vai pegar, então, por exemplo, aquele primeiro conjunto ali, eu vou ver quem são as amostras OABB dela. Então, é o 5, 8, 10, 13, 14, 18, 19 e 20. Eu vou pegar essas amostras e vou submeter àquela árvore. Então, essas amostras não participaram da construção daquela árvore. Eu taco essas amostras para a árvore classificar. Tá? Ela vai dar uma coisa qualquer. Aquela primeira amostra 5 lá deu vermelhinho, magenta, outra magenta, branquinha, branquinha, magenta, branquinha, branquinha, branquinha. Foi isso que deu nessa primeira árvore aí. Vou fazer isso para todas as outras árvores também, pegando sempre a amostra que não faz parte dela, a OAB. Tá? Aí, ao invés de eu fazer então, uma avaliação individual para cada árvore, não. Eu faço a minha classificação final pela classe majoritária. Eu faço como se eu estivesse fazendo uma classificação, só que usando só aquelas árvores onde aquela amostra não foi usada. Claro que aqui o exemplo é didático só, né? Tinha casos aí que ela apareceu uma vez só, né? Uma árvore só. A gente trabalha com centenas de árvores. Então, a chance de você ter uma amostra sendo um OABB acontecendo só em uma árvore é muito pequena, tá? E também amostras que não foram avaliadas, não foi OABB para ninguém, também isso não acontece, né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Mas também se acontecesse, pouco importa. Porque no final das contas, o que a gente avalia
vai ser a quantidade de erros no total avaliado. Nesse caso aí, nesse meu exemplo didático, eu perdi 3 amostras, tá? 3 amostras não foram avaliadas por ninguém, tá? Então, nesse caso aqui, tem 17,6% de erro, nesse meu exemplinho que eu fiz aqui, tá? Esse erro OBB, em geral, ele tende a diminuir com o aumento do número de árvores. Conforme eu vou acrescentando árvores, esse número de erros, ele tende a diminuir. Por isso, é muito comum a gente fazer aquele tipo de, esse gráfico aqui, que mostra a evolução do erro OBB ao longo do número de árvores. Então, a gente consegue perceber que os primeiros erros são altíssimos, mas ele cai rapidamente. E daí ele tende a se estabilizar ao longo do processo. Esse tipo de gráfico é interessante para você falar assim, nesse caso aqui eu gerei 300 árvores. Tá bom, assim, eu poderia até ter gerado menos, que estava bom também, tá? Não precisava ter perdido tempo com 300. Então, ele estabilizou aqui num determinado porcentagem de erro. Tá? Então, esse é um primeiro resultado de uma avaliação do Random Forest. Se a gente olhar esse gráfico para ver se a gente estabilizou o erro OBB aí que eu tenho. Então, daí esse está dizendo que, em geral, 1,8% das minhas amostras estão erradas, né? Eu errei. Tá? Quase sempre, todos os atributos são utilizados pelo menos uma vez por uma das árvores geradas no Random Forest, né? Então, a gente pode obter uma classificação a partir de um conjunto de árvores gerado pelo Random Forest. Eu preciso ter todos os atributos disponíveis. Não interessa que o atributo foi usado uma vez por uma das centenas de árvores que eu fiz. Para rodar o Random Forest, eu preciso de todos os atributos lá nessa bendita conjunto amostral, né? Quando já se dispõe desse conjunto completo de atributos e deseja apenas obter uma classificação para uma região específica, sem problema, os dados já estão lá, né? Então, esse é um caso típico, né? Tem um conjunto lá de imagens, pego umas amostrinhas, faço um Random Forest, aplico, tenho a minha classificação final lá. Tá, belezinha. Isso é ótimo. O problema é que se o objetivo é classificar uma grande região, mas para isso eu faço um estudo prévio numa área menor, antes de aplicar para toda a região de interesse, a coisa muda de figura. Então, estou trabalhando numa área pequenininha, e agora eu quero pegar aquele meu Random Forest que eu ajustei, ficou lindo, em todo o Brasil, né? Você fala, poxa vida, eu vou ter que replicar todos aqueles atributos que eu usei no Random Forest para toda aquela área imensa, né? Eu vou ter que fazer isso. Então, surge a questão, preciso mesmo gerar um atributo para toda a área de interesse, se ele foi utilizado tão raramente? Aí vem a questão, será que eu não consigo simplificar esse meu Random Forest, né? Deixar ele com menos atributo? Então, essa é uma preocupação. E aí que vem a questão da importância do atributo. Então, como que eu avalio se um atributo é mesmo essencial para a classificação, se ele é realmente importante? Aí, gente, são métricas, novamente, como tudo, né? Tudo são medidas, né? Que eu vou ter que tentar extrair. Só uma coisa, mas aí é que tem uma pegadinha. A coisa técnica é isso. Fiz uma área pequena, com um certo problema. Mas esses atributos variam. Partindo do pressuposto que a minha área é representativa, que essa área seja representativa. Tanto que, por exemplo, o trabalho da Débora, por exemplo, ela começa com uma área, depois ela pega esse Random Forest, aplica numa outra área, daí ela descobre que ela tem que fazer mais alguma coisa, daí já, quando ela pegar esse Random Forest, aí já tem essas rodadas. Daí, quando ela vai para uma outra área e aplica, e ela falou, funcionou bonitinho, aplica para uma outra área, funcionou legal. Então agora eu posso aplicar para todo mundo, parte desse pressuposto. Então, dá para fazer assim, tá? Dá para fazer assim. Mas, ainda assim, mesmo que tudo esteja lindo e maravilhoso, ainda tem essa questão. Tá, fiz para esse meu quadradinho, agora quero fazer para a Amazônia. Eu usei 537 atributos. Eu vou ter que ter 537 atributos para toda a Amazônia, para rodar aquele Random Forest. Ele
ele é condicionado àqueles atributos. Tem que ter todo mundo. Senão ele não consegue calcular as árvores, né? Ele não consegue fazer. Então, daí a gente usa essas métricas nessa tentativa de ver se será que todo mundo é importante, será que eu não posso jogar algum fora, talvez? E daí são métricas, tá? Então, vai ter prós e contras dessas métricas. Uma delas é esse decréscimo médio do Gini, que é relacionado aí com a informação Gini. Então, fica claro o que ele está subentendido, que ele está usando aquela abordagem que usa a impureza de Gini, tá? Como que, então, toda vez que um atributo é escolhido por nó, é porque ele conseguiu dividir as amostras em dois grupos de modo a aumentar a homogeneidade. Então, foi por isso que ele foi escolhido. Então, sempre a homogeneidade ela vai aumentando, tá? Nesse caso, então, diminui-se a impureza de Gini. Então, cada vez que ele divide, vai diminuindo a impureza de Gini. Então, este atributo aí, ele representa a média para todas as árvores do decréscimo da impureza de Gini dos nós que utilizaram aquele atributo. Ele sai varrendo todas as árvores, todos os nós, e vai pegando. Toda vez que aparecer aquele atributo que ele estiver analisando, ele vê quanto que diminuiu. Para cada atributo. Para cada atributo. E depois ele faz uma média para todas as árvores, tá? Então, quanto maior o decréscimo médio, maior a importância. Então, eu quero que diminua o máximo que puder, indicando que aquele atributo foi decisivo naquela divisão de diminuir, né? Então, aqui tem um exemplo, eu vou passar um pouco rápido, porque eu acho que já está meio demais, né? Já tem 1 hora falando aqui, vou passar um pouquinho rápido para a gente chegar nos exemplos. Mas depois vocês podem ir olhando a apresentação que eu tentei fazer didático, tá? Mas basicamente aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho, naquele nó eu tinha 300 pontos, sendo 200 vermelho, 100 azul. Aí, numa primeira divisão, ele fez essa divisão do vermelho e azul e chegou lá nas folhas com essa divisão, tá? A mesma coisa para essa outra árvorezinha aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar árvore por árvore, atributo por atributo. Se aquele atributo aparecer mais de uma vez na mesma árvore, ele vai olhar isso para cada vez que ele aparecer. Então, nesse caso, o atributo A para aquela primeira árvore, aqui tem o cálculo, então ele faz quanto que ele está diminuindo essa impureza, que eu vou passar rapidamente, tá? Então, tem lá uma maneira que faz o cálculo dessa diminuição dessa impureza. Isso ele faz para todos, então, para todas as árvores, para todos os atributos. Tá? E aqui, então, ele calcula, então, a importância aí de cada um. Então, quanto maior esse decréscimo, mais importante é esse atributo, dentro desse contexto. Tá? Então, qual é a crítica? Tem assim, aí, como eu não implementei esse também, eu sei o que está escrito, tá? Então, a crítica, eles falam que é enviesado, quando os atributos são de tipos diferentes, ou quando mistura numérico com categórico, eles falaram que essa impureza de Gini pode ter uns probleminhas. Não sei, não testei isso, tá, gente? Mas a crítica que também é feita é que ele usa as próprias árvores, os próprios critérios de divisão interna da árvore são usados para medir essa métrica. Circularidade é uma coisa assim que eles acham que isso não é tão legal. Mas, gente, serve, não tem problema. Mas a mais usada, ou pelo menos a que eu vejo mais sendo usada, é essa do decréscimo médio da acurácia. Então, também, novamente, o cara que bolou isso aqui é de uma criatividade imensa. Também fui aprender depois que eu implementei, porque você lê o paper, eles vão explicando assim, você fala, bonito, mas na prática não dá para entender direito, não. Aqui eu fiz um exemplinho também. Então, o que ele faz? Ele usa a permutação dos valores das amostras OAB para calcular a importância de cada atributo. O que está por trás? É bem interessante, que a ideia, tá? É que se os valores de um determinado atributo forem perturbados de alguma maneira, eu pego aquele valor que é das amostras daquele atributo e faço alguma bagunça com ele, isso mudará muitos resultados com um atributo que é importante, porque daí vai bagunçar. Imagina, se eu mudo o valor daquela amostra com outro valor, ele pega outro caminho na árvore e sai para um lugar totalmente errado. Mas se eu faço isso com um atributo que não foi essencial,
Isso não tem impacto nenhum, porque ou o atributo foi pouco usado, ou ele determina uma coisa tão específica que se perturbar, perturba lá uns 3 pixels a minha classificação. Não importa muito. Então, a ideia básica é essa perturbação. E como que ele faz? Como eu não conheço a distribuição dos dados, isso pouco importa, ele é um classificador não paramétrico, essa perturbação ela é feita embaralhando os valores de cada atributo entre as amostras OBB de cada árvore. Olha a maluquice que é feito, tá? E ao fazer isso, espera-se que os erros aumentem e, consequentemente, a acurácia diminua. Tá? Então, ele vai usar essas amostras OBB para tentar classificar. Então, um exemplo. Aqui eu pus umas coisinhas bonitinhas aí, e calculou a acurácia no final lá, a classe majoritária, deu 80% de acerto. Eu vou pegar cada atributo para cada árvore. Eu vou identificar quem são as amostras OBB dele, troco os valores de lugar, pode ser até que fique com o mesmo valor, porque é tudo totalmente aleatório, né? E eu faço isso para todas as árvores, para aquele atributo. Os outros atributos permanecem exatamente o mesmo. Então, o resto dos atributos... Então, veja que eu avalio um atributo condicionado que os outros permaneçam como eles estão. Tá? Então, eu mudo um por vez. Cada árvore, com seu OBB, trocam entre eles. É como se fizesse a ideia de uma permutação, cara, negócio, e você está fazendo aquela permutação, não é paramétrica, você está gerando uma pseudo-distribuição. Sim, exatamente, é isso mesmo. Uma distribuição, vamos dizer assim, até uniforme, porque ela é totalmente aleatória. Mas, assim, o que não tinha ficado claro nos papers para mim é que essa troca era feita só internamente entre os OBBs. A princípio, eu achava que ele trocava com qualquer número daquele atributo, para ficar mais perturbado, porque para mim isso perturbaria ainda mais, né? Trocar com qualquer outra amostra de qualquer outro lugar. Não, não. É só entre eles, só entre os OBBs, tá? Que isso é feito. Porque eles determinam. E eles que são independentes, eles não participaram da árvore. Então, se eu troco por um valor que participou da árvore, talvez tenha alguma consequência. Anyway, faço isso para todas as árvores e daí refaço a minha classificação. E, igualzinho como eu fiz o erro OBB, eu estou fazendo a acurácia. A acurácia é o complementar. Faço a mesma coisa. Nesse caso aqui, então, a minha acurácia era 80, caiu para 55. Então, eu decaí aí em 25% a acurácia ao fazer essa bagunça. Isso eu faço atributo por atributo. Todos os atributos passam por isso. Então, cada vez que eu fizer isso, eu vou ter um valor de decréscimo aí desse negócio. Só que isso é um processo aleatório. Então, idealmente, eu tenho que repetir isso várias vezes. Imagina, o custo computacional é alto, tá? Não quando você aperta o botãozinho no R, sai, você fala, nossa, que rapidinho, mas lá dentro é cálculo que não acaba mais, né? Quanto mais eu fizer, mais representativa tem entre essa bagunçada toda que está fazendo. E daí, em geral, a gente faz gráficos desse tipo, ou uma barrinha, ou numérico, daí pouco importa, tá? Mas aqui eu tenho representado, então, o decréscimo da acurácia em cada um dos meus atributos. Em geral, eles ordenam do maior para o menor, e alguns apresentam essa barrinha que pode ter interpretações diversas. Aí você tem que ler como que a implementação foi feita. Esse aqui está mostrando o mínimo e o máximo valor encontrado para essas simulações. Aí não sei quantas simulações foram feitas, mas das simulações que foram feitas, foi o mínimo e o máximo. Isso aí é interessante pegar essa barrinha em alguns propósitos. Mas a ideia é que se esse pontinho estiver perto do zero, é que ele não contribui nada. Tá? Assim, ele não serve muito, parece não servir muito, não. Para jogar um fora. Eles são os primeiros candidatos a serem jogados fora. Tá? Agora, esses que estão próximos do zero, eles podem ter pouca contribuição, ou então eles representam características muito raras ou pouco mostradas. Então, pode ser importante. Então, essa que é a questão, volta aquelas questões que você mesmo sempre ensina para a gente. Tá? Do teste, estatística, tudo bem, mas assim, é um problema. Exatamente. É bom você voltar
na prancheta e ver o que está acontecendo, Porque né? pode ser importante, não é para ser descartado só porque pode. Só porque ficou ali. E, ó, pode ter outros motivos, como a gente vai ver lá na frente. Tá? Pode ter um outro motivo que acontece isso aí, que atrapalhe a nossa análise, tá? E isso, muitas vezes, é usado em métodos de seleção, tá? Então, para tentar diminuir esse atributo, né? Então, eu posso usar tanto métodos parecidos lá com o Stepwise, que vai tentando, o conjunto total vai tirando um por vez, ou pega do primeiro, vai tentando acrescentar, milhões de possibilidades, né? Ou então busca exaustiva. Ou então, veja que também tem critério mínimo, faz um corte, faz uma diminuição significativa dessa acurácia. Tem uns testes estatísticos que o pessoal faz lá para ver se o ganho é significativo ou não, se então fica. Aí é statistics, daí não tem jeito. Pois é, mas só esse gráfico aí a gente analisa. Já acho. decidir, né? Pode. E com cuidado, né? Com muito cuidado, né? Como eu sempre costumo falar, vai tirando um por vez. Se você for tirar, vai tirando um por vez, tá? Só que a acurácia é tudo, que isso aqui está medindo a acurácia, né? É o quanto acertou. Será que isso é tudo? E já vi que não. Gente, está demorando, né? Sei lá, vou tentar passar mais rápido. Então, vale também pensar na incerteza. Então, todo esse processo de construção dessas árvores, da construção do random forest, tem um subproduto que é a incerteza, que é bastante interessante da gente analisar também. Mas antes de entrar na incerteza, tem outros, já vi outros métodos, por exemplo, vendo o número total de uso de cada atributo, tá? Mas esse o pessoal critica bastante, porque isso não é porque o atributo foi usado muitas vezes, quer dizer que ele é importante, mas é uma proxy, né? Tá? Mas eu posso ponderar pelo número de amostras apresentado por cada nó, né? Posso ver a posição média do atributo dentro da árvore. Será que isso é realmente importante? Tenho minhas dúvidas. O fato do atributo estar no topo da árvore, isso significa que ele é muito importante? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá? Então, indo para a incerteza, então a ideia do Random Forest é utilizar vários classificadores fracos para obter uma classificação robusta. Essa que é a ideia, né? Então, o resultado final baseia na escolha da classe mais votada, ou seja, na classe majoritária, mas e se a classe escolhida tiver esse voto a mais apenas do que outra classe, né? Qual é a credibilidade dessa escolha, né? Porque ele escolhe a mais votada e pronto, acabou, né? Então, eu posso, sim, usar a entropia ou a variância no caso da regressão, para avaliar essa incerteza. Então, aqui, eu preciso, então, dos subprodutos do Random Forest. Eu vou ver qual é a proporção de vezes que a minha floresta escolheu uma determinada classe. E eu uso essa proporção para calcular, por exemplo, a entropia. A ideia é a mesma lá da entropia usada lá na homogeneidade, né? Então, o máximo é quando todas as classes têm a mesma proporção de ser escolhida, que é o pior caso, e é zero quando uma classe foi escolhida por 100% das árvores, tá? Então, eu uso a proporção, tá? Espera-se que ao classificar uma região, as incertezas estejam distribuídas por toda a área, então não tem nenhum padrão espacial, essa é o que a gente espera, e claro que essa entropia seja baixa, né? Óbvio. Regiões com alta incerteza podem indicar a necessidade do aumento do esforço amostral. Então, se eu olhar na minha imagem e ver um padrãozão de alta entropia, aquilo pode ser que eu precise amostrar mais aquela região, que ela não está bem representada, ou então a necessidade de um novo atributo, que o atributo não é suficiente para caracterizar o que está acontecendo lá. Isso é o que a gente fez, então, no trabalho tanto da Débora quanto do Tiago, eles fizeram exatamente isso, que é, então, usar o mapa de incerteza como um guia para um aprendizado ativo, né? Só que esse é assunto para outra conversa, a gente não vai fazer isso, não. Tá? Só que tem que tomar cuidado que incerteza é diferente de erro. Tá? Então, esse é um conceito que é bem diferente. Então, incerteza não deve ser confundido com erro. Tá? Então, incerteza está relacionada com a capacidade do modelo ter uma resposta consistente ou não. Né? Já o acerto ou o erro estão relacionados com a resposta ser igual ou diferente daquela esperada. Então, segundo uma verdade, uma referência. Então, daí tem mais a ver com o conjunto de amostras teste, né? Tem muito mais a ver com o erro, né? Será que eu acertei ou que eu errei? Então, é esperado, obviamente, que ele espera isso, que o aumento da incerteza resulte no aumento de erro.
Mas o contrário, não. O contrário não é verdadeiro. Não é porque o modelo ele tem baixa incerteza que ele está certo. Não, ele pode estar errado, tá? Por isso, o modelo bem ajustado não corresponde necessariamente ao resultado correto, tá? Então, tem que separar essas duas coisas. O Randolph Forest tem uma vantagem sobre outros métodos, pois utiliza a nossa OABB para fazer essa avaliação mais ou menos independente. Eu pus um mais ou menos porque, na realidade, é tudo uma grande misturada, né? Então, é um mais ou menos independente. E pode-se, inclusive, utilizar essa nossa OABB para avaliar cada árvore. Até poderia fazer aquela ideia inicial, mas isso tem pouca utilidade, pois espécies cada árvore individual tenha sempre um desempenho bem fraco mesmo. E o número de amostras OABB é relativamente pequeno para fazer essa avaliação. Resumindo, ao final, sempre é aconselhável fazer uma avaliação tradicional com amostra totalmente independente por pessoas que não participaram de todo o processo. Então, não escapa, tá? Aquela coisinha de ter um mapinha final coloridinho, bonitinho, não escapa de fazer o tradicional. Exatidão, matriz de confusão, aquelas besteiradas todas. É outra história, tá? A história continua por lá. Então, não tira essa etapa, não tem jeito. Finalmente, gente, agora vai passar relativamente rápido. Vou passar uma série de exemplos, então, como eu falei, se a Débora não gostar do exemplo, Débora, você pode gritar aí, tá? Então, eu estou usando os dados da Débora, mas não é o resultado da Débora, tá? Não vou mostrar aqui o resultado da Débora. Então, eu peguei lá uma das áreas da Débora, uma imagem do SRTM, que ela trabalhou com modelo digital de elevação, e dessa área gerou, aqui nesse caso é um exercício, eu gerei 9 atributos, não interessa nem vocês saberem que atributos são esses, porque não é o importante aqui, a brincadeira não é essa, tá? E queria definir 2 classes, áreas alagáveis e terra firme, tá? Peguei 100 amostras de cada classe, escolhida com base numa referência mais ou menos, tá? Uma referência mais ou menos. Então, estava lá mais ou menos indicando que era a área alagável, eu peguei mais ou menos ali, tá? E eu gerei 200 árvores. Vamos ver o que aconteceu. Mais ou menos, então, mal amostrador. Não, um mau amostrador não, minha referência é mais ou menos. E também a amostra eu escolhi mais ou menos. Sorteio meio aleatório, peguei lá. Porcaria. O que eu esperaria encontrar? Porcaria, né? É claro, né? Então, resultado, porcaria, né? O erro OABB muito alto, lá está quase beirando 30%, tá? E aqui está o resultado básico lá do MD. O MDA, em vez de um gráficozinho, é um texto aqui. A gente vai ver que está ruim, né? Um erro aí de muito alto, 26%. Um monte de atributo que parece que não está ajudando em nada, porque, inclusive, o atributo pode ser até negativo. Então, imagina, o aleatório deu um resultado melhor do que o próprio atributo. Então, o negócio está ruim mesmo, né? Aquele atributo realmente não serve para nada, tá? Esse é o resultado da classificação. Então, aqui sempre a área geral e depois um zoom dessa área para a gente ter uns detalhamentos. Então, claro, tudo salpicadinho, né? Bonitinho. E a incerteza. A incerteza é a coisa mais horrorosa, né? A certeza altíssima, tá tudo ruim, né? E nada presta. Claro, assim, não é, tem uma certa coerência, não é uma coisa também toda caótica, né? Tem uma coerência, mas está longe de ser um resultado bom isso daí. Primeira pergunta que faz, poxa, será que o amostragem foi insuficiente? Eu peguei 100 de cada, né? Uma área grandona, nem um pouco isso. Então, pode ser que não tenha ficado bem caracterizado os meus alvos. Fui lá e peguei 4.500 pontos. Mas o mesmo amostrador porcaria? Não é o mesmo. Aí eu peguei o mesmo amostrador porcaria no sentido que é aleatório, mas assim. Não melhorou a qualidade do amostrador, das amostras? Eu peguei segundo a minha referência. Pode ser que a minha referência tivesse erros, pode ser, tá? Mas peguei lá. Era o que eu tinha para hoje. Tá? Então, foi o que eu fiz. Só aumentei a quantidade. Vamos ver o que isso vai acontecer. Veja que o gráfico ele perdeu um pouquinho ruído, ficou mais lisinho, mas o erro, porcaria do mesmo jeito, tá? Olha lá, ó, 26% de erro, tá? E aqui aumentou o número de atributos irrelevantes, né? Sobrou 2 ali, bem pobre, né? E mesmo assim, né?
Mudou. Oi? Mudou. Mudou quem ele é relevante. Continuou quem era o relevante, porque, coitado, a primeira tentativa que eu fiz, eu tinha colocado só irrelevante, daí ficou muito triste, daí não tinha realmente nada. Eu pus um que eu sabia que era relevante, para poder ter pelo menos uma, né, uma possibilidade, né? Senão ia ser muito triste, né? Mas, porcaria. O que a gente vê aqui? Que a entropia daí já começou a caminhar e diminuiu a entropia, de um modo geral. Algumas áreas ainda continuam com alta entropia, mas algumas outras áreas aí. Parece que essa amostragem maior conseguiu caracterizar um pouquinho melhor esses ambientes, mas ainda assim, certeza altíssima. Tá? Então, o problema parece não é a amostragem aí. O que é? Faltam atributos para descrever o fenômeno. Não adianta. Então, não adianta eu forçar a barra. Porque com aqueles atributos que eu tenho, não tem o que fazer. Ali eu não tiro leite de pedra. Não tem jeito. Então, eu fui no limite. E não há mais o que fazer. Depois de muitas idas e vindas, isso, claro, trabalho de Débora, né? Não fui eu quem fiz isso. O que significa essas muitas idas e vindas? Seleção de amostras decentes, ir lá, checar se a amostra é boa ou não é, procurar atributos, tentar entender por que não classificou certo, vai lá, testa novos atributos e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, chegou num subconjuntinho lá de atributos aí, veja que o número de amostras diminuiu, então jogou um monte daquelas 4.500, foi jogando um monte fora, tá? Eu tenho quase certeza que isso aqui não são as amostras que a Débora ficou no final, tá? Isso aí a Débora ia mandando umas amostrinhas para mim, eu ia guardando, então eu peguei uma delas, tá? Não faço ideia nem qual que é, mas é só exercício mesmo. Mas, de qualquer maneira, daí agora o erro é razoável, então agora é aceitável, dentro de valores aceitáveis. Tá? Nesse caso aqui, ficou com atributos legais, mas será que está perfeito? Então, resultado legal, perfeito, posso fazer meu mapa, imprimir e ficar feliz. Vamos dar uma olhada. Olha como que está a entropia. Se a gente olhar a entropia, a gente vai ver que ainda restam algumas regiões com cluster de entropia alta. Então, isso pode significar que tem que buscar novos atributos. A gente tem que descer nesse aqui, olhar por que aqueles atributos que eu usei não foram capazes de distinguir aquilo, tentar entender e propor novos atributos. É assim que a gente vai melhorando o procedimento. Tá? Então, história sem fim. Para quando, se for uma dissertação, para quando o orientador falar, você tem que entregar. Aí parou. Aí para de procurar amostra e atributo. Daí entrega a dissertação. É legal, isso aí explica muito por que dessas bases globais que os humanos possam dar esse monte de problema. Porque o cara até por isso. Do que você fala? Porque não só vai colecionando e não peneira. Não peneira, né? Ele é um computador porcaria, que ele tem que fazer para o globo inteiro, para cuidar dele. Primeiro ele não conhece. Localmente, em lugar nenhum. Então ele pega as coisas. E aí, o bicho vai o que dá. Mas na hora que você vai olhar no detalhe, você vai achando um monte de problema, com certeza. E aqui também eu estou aproveitando só esse último exemplo aqui, também para um outro subproduto, né, que é que a gente usa para calcular a entropia, é a proporção. Então, nesse caso, eu tinha duas classes, então eu tenho um é um negativo do outro, por isso que eu estou só mostrando esse, né? Então, essa é a proporção das vezes que a classe alagáveis foi escolhida. Então, e essas continhas aí você e a Débora já fizeram. Do quê? Essas continhas desses vocês já fizeram códigozinho? Tem os programinhas, mas isso é tranquilo fazer. Isso não é. Mas o que eu queria mostrar aqui? Que essa proporção aqui, obviamente que, no caso aqui, como eu estou com duas classes só, esse mapa resultante, ele é um mapa. Antes disso, essa imagem de proporção, ela pode ter suas utilidades, né? Ela pode ser usada como em classificadores fuzzy, então, porque é uma medida, em vez de falar que é área alagável, é uma
um peso de evidência, né? Uma evidência que aqui seja uma área alagável, ou então, às vezes, usado até como uma proxy de uma probabilidade. Essa daqui, a Mariana está aí, que foi o que a gente experimentou fazer. Em vez de usar a implementação original da Mariana, que usava gaussiana, a gente foi lá, arranca a probabilidade gaussiana, enfia essa proporção. Proporção e probabilidade, elas têm a mesma natureza, né? Vamos ver o que dá. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Com várias ressalvas, obviamente, mas dá. Ou então, também uma outra utilidade também é definir mapeamentos menos ou mais restritivos, porque aquele mapeamento, aquela classificação que ela fez, como aqui eu estou trabalhando com duas classes, ela está usando um limiar de 50%. Então, ele mapeou como água, ali, áreas alagáveis, tudo que era mais do que 50% de proporção de área alagável. Mas eu posso usar arbitrariamente outros valores. Eu posso ser mais restritivo e falar só é área alagável aquele que tiver mais que 70% das árvores indicando que é alagável. Então, eu restringo. Ou então, eu deixo mais frouxo. Eu falo, não, se 30% das árvores falaram que é água, fala que é área alagável, fala que é área alagável. Então, isso tem uma certa utilidade para alguns tipos de trabalho que você quer fazer. Você pode ser mais restrito ou mais frouxo, né? São cenários, exatamente, são cenários. Exatamente. Tá? Então, essa é uma proposta. Agora, a partir daqui até o finalzinho, vai ser uma coisinha mais bobinha mesmo, porque daí é a parte que eu gosto, que é a parte de simulação. Tá? Então, o que eu fiz? Para poder até entender realmente, porque essas métricas, elas não são fáceis de você entender. Você fica lendo o paper, a pessoa fala umas coisas, você fala, mas será? Então, eu preferi fazer uma simulação. O que eu fiz? Eu gerei artificialmente, da minha cabeça, uma árvore de decisão que tinha 10 folhas, 2 classes. Isso eu montei na mão, no papel. Eu fiz essas regrinhas aí da minha cabeça. E a partir dessa árvore, eu gerei 10 mil valores de 5 atributos, então tem 5 atributos ali, ó, x1, x, para cada folha, organizando tudo numa imagem 500 por 20, só para ficar um retângulo bonitinho, tá? Isso aqui, que é a minha brincadeira, tá? Então, cada folha que está representada num quadradinho aqui, que é 100%, e aqui eu tenho esses atributos aqui desenhados. Fiz esse atributo categórico e outros atributos com características diferentes. Tudo distribuição uniforme, que é a pior do mundo, né? Aquela mais bagunçada possível. A única coisa que eu fiz aqui que é garantida é que não tem sobreposição de uma folha da outra. Então, assim, se eu aplicar esta árvore de decisão em cima desse conjunto de dados, eu obtenho exatamente esse resultado aqui. Então, ela não tem nenhum erro. Não tem. Então, assim, eu sei que se eu tivesse um criador de árvore de decisão perfeito, ele ia conseguir achar exatamente essa minha árvore aí. Só que esquece, não tem isso, não existe isso. Então, a partir desse conjuntinho simulado, eu coletei 600 amostras da azul e 400 da vermelha, pensando em 100 amostras por folha. Tá? Peguei 100 pontos aleatórios aí de cada uma dessas folhas. E gerei 300 árvores usando um mtry igual a 3. Tá? Resultados. Então, quando eu rodei isso, esses foram os resultados. Então, o erro que eu obtive no meu Randall Forest de 1.8, então legal, bom. E aqui eu tenho a ordem dos atributos que foram escolhidos. Aí, então, eu sei que todos eles são importantes para mim, tá? Então, porque fui eu que gerei. Então, eu sei que todos são importantes. Mas aqui tem a ordem de importância. Veja... Dos 5 atributos, você usou 3. Eu usei 3, não. Eu usei 3 para cada nó. Isso. Então, você fala, não, aqui esquece, essa é a minha referência. Para cada nó que ele formava, ele sorteava 3 desses 5, tá? Foi isso. Mas ele usou todos. Ele usou todos os atributos. E ali estão as importâncias de cada um desses atributos. Então, esses 2 atributos foram considerados menos importantes, tá? Então, o 4 e o 5 foram menos importantes. Oi? Lê aí. X4, não, lê o número. Esse?
Esse, o X4 deu Vale, certo. isso Zero. entre parênteses. O entre parênteses é o mínimo e máximo. É porque, como eu não tinha a minha barrinha, eu não queria fazer gráfico de preguiça, eu botar entre parênteses, tá? É o mínimo e máximo. Se o mínimo for negativo, indica que o zero está incluído, e daí é meio indicativo de que pode jogar fora mesmo. Mas aí não. Como esperado, então todos eram positivos, a princípio todos são úteis, tá? Então, o 4 e o 5 foram os menos importantes, e os outros foram considerados importantes. Ainda não tive tempo e paciência né, para tentar entender exatamente por que ele considera isso. Porque o 2 e o 3, por exemplo, são os que eles são mais importantes. O 1 está no topo, e ele foi o terceiro. Então, assim, aí precisa ainda parar para pensar um pouco, tá? Para entender. Quatro, você não conseguiria ter. Não conseguiria, exatamente. Não. Então, Todos eles são essenciais. Mas, provavelmente, o 4 e o 5, eles são muito decisivos para caracterizar aquele grupinho. porque é pequeno, pode ser menor, né? Todos eles têm o mesmo peso, né? Todas essas folhas foram representadas com o mesmo peso. Então, não tem diferença de peso das folhas, tá? Agora, quais são os motivos para esses dois serem os principais? A gente ainda teria que investigar um pouco, tá? Para entender isso, tá? E esse foi o resultado, tá? Então, esse foi o resultado desse Rutherford. Então, a gente percebe que algumas folhas, realmente, elas têm um pouco mais de ruído, que elas, né? E a entropia também, ó. Tem algumas classes que a entropia é bem baixa, outras, algumas folhas são mais perturbadas, é mais complicado de mapear. E daí, a partir desse, então, que é o meu ouro, então esse é a minha referência, tá? Eu vou agora começar a fazer coisas, testes, em cima disso, para ver o que muda em cima disso. Porque isso foi o que eu encontrei, tá? Então, primeira coisa que eu fiz foi acrescentar dois atributos totalmente aleatórios, tá vendo? Olha, tudo ruído, não tem relação com nenhuma folha, totalmente. Então, o Y1 e Y2 não tem importância nenhuma. Vamos ver o que acontece. Primeira coisa, óbvio aqui, aumentou um pouquinho o erro, tá? E eles realmente foram lá identificados como coisas bem irrelevantes. Então, legal, essa métrica, ela dá um indício para mim. Então, como eu estava esperando, os dois ficaram lá no final desse ranqueamento. Legal. Outra coisa que eu percebi é o aumento da entropia geral. Então, depois vocês vão ter essa apresentação, vocês ficam fazendo vai e volta, para vocês verem. Aqui, de uma maneira geral, a entropia aumentou. Então, como você introduz atributos irrelevantes, você perturba mais o sistema. Porque imagina, como ele fica sorteando para cada nó, ele fica sorteando esses Y, perturbando o sistema lá, né? Então, aumenta a entropia. Então, não altera tanto assim o erro, o resultado final aqui aparentemente está bem parecido com o anterior, só a incerteza que aumenta. A próxima, eu fiz uma transformação de variável. Então, eu troquei o x2, que era a principal, que eu peguei de propósito, peguei a principal lá, o x2, em vez de usar x2, eu pus log de x2. Eu fiz uma transformação lá nessa variável. E eu vou rodar igualzinho. Troquei. Não é que eu coloquei a mais, eu só troquei. Tá? O que aconteceu? Nada. Ficou perfeito. Deu o mesmo resultado do original, praticamente, tá? Então, inclusive, ficou na mesma posição. Isso daqui já tem os papers, já falam isso mesmo. Então, transformações que não alteram a ordem dos valores não tem qualquer efeito no processo. Porque o limiar, ele vai procurando, ele acha, vai ser um outro valor linear, mas ele vai achar exatamente o mesmo ponto de corte. Então, não precisa se preocupar, tem que normalizar meu dado, eu tenho que fazer. Não precisa. A não ser que a transformação altere de alguma maneira. Então, às vezes você vai fazer um x ao quadrado. Se o teu valor tem positivo e negativo, então daí você está bagunçando as coisas. Daí pode ser que tenha resultados distintos. Mas inverter, não tem diferença nenhuma. Não faz o menor. Outro exemplo. Agora sim, eu deixei o x2, coloquei o x2 log e coloquei um outro x2 aqui que eu perturbei um pouquinho aleatório, mas ainda assim eu conservei uma correlação altíssima. Então,
essas duas aqui, elas quase que são cópias, né, se for pensar do X2. Não é cópia numérica, numericamente elas são diferentes, mas são altamente correlacionadas. Vamos ver o que acontece. Em termos visuais, se a gente olhar aqui, não teve diferença nenhuma. Mas olha o que aconteceu ali no ranqueamento. Ó, o erro ficou parecido com o original, mas olha o ranqueamento. Por que que o X2 e os seus amiguinhos despencaram a capacidade deles? Hã? Mas por quê? Por que que eu... Porque ele fica achando que é tudo mais do mesmo, fica confuso ali na hora de separar. Não é mais ou menos isso, mas é mais simples até do que isso. Porque essa análise aqui, a gente falou que ela é feita atributo por atributo, dado que os outros ficam no sistema. Então, eu bagunço um desde que os outros fiquem do jeito que eles estão. Como eles são redundantes, eu perturbo um deles, vão perturbar algumas árvores, mas as outras que esse atributo está presente, vai permanecer lá. Então, assim, ele não muda, muda um pouquinho, muda. Assim, vai perturbar localmente uma árvore, mas a chance de perturbar todas juntas é muito baixa. Então, isso é o perigo. E olha lá, como que caiu, olha os valores, olha, o valor ficou baixíssimo. Então, se você olhar isso aí, corta todo mundo de uma vez, essa porcaria aqui não vale nada. Você jogava todos os X2 fora, né? Todo esse grupinho fora. Quando você rodar, você ia ver que o erro ia aumentar pra caramba. É a mesma ideia da regressão, tá? Então, vai jogar fora? Um por vez. Joga um, roda de novo. Joga outro, roda de novo. Tá? Então não bota a gente muito correlação. Não, mas é que você não sabe. Assim, esse negócio. Aqui eu fiz uma simulação meio sacana que eu coloquei variáveis altamente correlacionadas. O problema é que na árvore de decisão você pode ter atributos, isso é de difícil medição, tá? Alguns atributos que eles são altamente correlacionados para aquela folha. Então, eles têm comportamento totalmente aleatório para os outros padrões, mas para aquele padrão que eu estou querendo separar na árvore, ele é altamente correlacionado. Então, você não consigo medir isso. Então, não adianta fazer análise de correlação anterior. Claro, se você fizer uma análise de correlação antes de começar, você já meio que fica antenado que vão ter atributos que vão competir entre si. Beleza, serve. Mas pode ter casos, e isso eu não consegui ainda fazer uma simulaçãozinha, eu ainda vou fazer, que essa correlação ela é parte só, local, só para aquele subconjunto de amostras. Aí eu não consigo. Quando eu calculo a correlação total, dá baixa. Só que quando ele chega naquele nível de divisão, ela é altamente correlacionada. Então, pode trocar. Eu andei fazendo umas implementações, fazendo umas brincadeiras, mas ainda está no começo. Oi. A mesma coisa. Isso aqui? Mas vale fazer análise de correlação. Não, você sempre pode fazer análise de correlação, para já meio que já se preparar que vão ter algumas que vão competir entre si. Eu não tiraria de qualquer maneira, eu faria tudo e ia tirando de baixo para cima, eu ia fazendo desse jeito ainda, tá? Mas eu estou falando que tem algumas construções que daí vão mascarar isso, né? A gente não vai conseguir pegar pela correlação, você vai pegar dois atributos que aparentemente não são correlacionados, e quando você roda, os dois um compete com o outro. E daí eles se sacaneiam lá internamente. Pode acontecer isso. As árvores focais. Para pedaços da árvore, tá? Para regiões das árvores. Tá? Isso é mais difícil de até entender. Tá? Então, a presença de atributos parcialmente correlacionados pode comprometer a análise da importância de cada atributo. Então, só tem que ficar esperto. Então, não sair cortando. Tá? Corta todo mundo, não. Tá? E, por fim, eu acho que essa é a última, que é o desbalanceamento de amostra. Então, aqui a sacanagem mesmo que eu fiz foi pegar, ao invés de 100 amostras por folha, das azuis eu peguei só 10 por folha. Aqui, eu estou pegando essa amostragem por folha nessa ideia de que é quase como se fizesse uma amostragem estratificada, porque cada folha aí está representando
um subtipo, né, daquela classe. Então, quando eu amostro, eu estou amostrando todo mundo. Só que eu peguei poucas amostras agora, né? O que vai acontecer? Claro, entropia explodiu. Nesse caso específico, curiosamente, a ordem permaneceu a mesma, tá? Eu achei curioso. O erro aumentou um pouco, mas não é muito. Ó, o erro não aumentou muito, mas a incerteza aumentou imensamente. E olha aqui, olha essas duas classes, essas duas folhas. Elas quase que ficaram aleatórias, né? Essas aqui também, olha aqui como que... Obviamente, eu prejudiquei todas as folhas azuis, menos esta. Porque essa folha aqui, curiosamente, ela precisa exclusivamente daquele atributo que é categórico. E aquele atributo categórico só tem A e B. Então, apesar da incerteza ainda ser alta, a chance dela acertar é maior, que ela parecia um pouco mais homogênea, né? Então, ela consegue acertar. Mas as outras azuis se esculhambaram. Faz muito mal. Faz muito mal, assim, faz É muito mal. engraçado, porque você olhando o erro, você fala, não tá Não tem tão ruim problema. assim, né? Precisa de 3% não está ruim. Você vai olhando. Exatamente. E daí é onde aparece. Eu acho que isso aqui também, um pouco desse desbalanceamento, também pode explicar um pouco daquelas manchas vermelhas que aparecem no mapa localizado. Então, o exemplo real, pode ser que aquelas areazinhas estejam mal representadas em termos de amostra. Pode ser também, né? Então, a incerteza ela aumenta muito para a classe mal representada. E daí, agora, acabando, fechando, já falei mais do que poderia, vem as perguntas que mandaram para mim. Eu achei interessante colocar aqui, porque tem alguns aspectos que eu acho que vale quase um resumo do que a gente discutiu aqui. Tá? Então, a primeira, quais são os índices estatísticos mais importantes para avaliar o resultado de um modelo de classificação, e se matriz de confusão e exatidão ainda precisa, né? Então, para avaliação do modelo do método, tem o erro ABB, MDA, mapas de certeza. Isso eu estou analisando sempre o modelo. Para avaliar o resultado, faço o tradicional. Então, não adianta, eu posso fazer tudo, ficou ótimo tudo isso, ainda não escapo do resultado final, eu tenho que fazer uma validação. Não tem muito o que escapar. Tá? Outra, vantagens e desvantagens de utilizar o Random Forest ou Geographical Random Forest ou outro algoritmo baseado em precisão, dependendo do tipo de classificação. Então, só um detalhe aqui, esse Geographical Random Forest é um Random Forest adaptativo, tá? Para espacial. Então, ele restringe as amostras espacialmente que vai ser usada para gerar um Random Forest. Aí ele vai fazer um Random Forest por parte. Imagina o custo computacional, eu fico pensando, em vez de ter um modelo Random Forest, você vai ter vários modelos Random Forest espalhados no espaço, tá? Por ser um classificador não paramétrico, pode ser usado em qualquer tipo de atributo, então numérico, categórico, qualquer distribuição, assimétrica, modal, binário, qualquer coisa. Então, essa é uma vantagem do Random Forest, né? Também não há necessidade, eu considero que até ruim, dividir subclasses de interesse, caso no final essas precisem ser agrupadas. Obviamente que isso aqui eu não estou falando em termos de amostragem. Então, no processo de amostragem, é legal a gente amostrar tudo que é diferente. Mas pode pôr tudo junto, gente. Põe tudo junto. Porque, como ele trabalha com esse negócio de acerto e erro, se você ficar dividindo um monte de subclasse, as confusões entre subclasses ele vai levar em consideração como erro. Então, é melhor juntar. Se você não quer separar, junte tudo. Põe tudo junto. Tá? Mesmo que o padrão visual do negócio seja completamente diferente. Tá? Agora, se os dados têm uma distribuição conhecida, tá? Por exemplo, é uma multigaussiana, o XYZ lá, eu sei que é. Métodos específicos podem ter resultados mais adequados. Então, por exemplo, se ele usa uma regressão tradicional que pressupõe que os resíduos têm distribuição gaussiana, ele vai ter resultados bem mais interessantes do que, por exemplo, você usar um Random Forest Regression. Eu acredito nisso, tá? Mas, se você for usar, por exemplo, variáveis categóricas, para usar regressão tradicional, é um saco. Você tem que transformar tudo para variável dummy. É um saco trabalhar. O Random Forest você taca lá e vamos ver o que o bicho faz, tá? Então, é legal.
Como estimar a contribuição dos atributos utilizados na decisão para classificação? É o que a gente falou, né? O MDG, o MDA, poderia ser utilizado nesse caso. Mas, para mim, mais importante é perguntar, para que você quer fazer isso? Tá? Por que você fica olhando aquele ranqueamento dos atributos? Tá? Para entender o papel de cada atributo, então, cuidado com os atributos correlacionados. Então, a posição ali toma cuidado, tá? Selecionar os principais atributos para simplificar o modelo, só se você quiser replicar em outras áreas ou testar novos atributos para substituir outros mais complexos. Se você não está querendo fazer isso, não precisa fazer seleção de atributos. O Random Forest pode ficar com o que tiver lá. Se é só jogar o Random Forest e classificar, acabou. Você não tem que preocupar com isso. Quantidade, distribuição, equalização ou não de amostra no ambiente de teste podem influenciar os resultados da qualidade de classificação usando Random Forest. Como o Random Forest usado de decisão e o critério de divisão de cada nó é baseado na homogeneidade dos formatos, então a escolha das amostras representativas de cada classe é decisiva. Tá? Então, também a quantidade e o balanceamento dessas amostras são fundamentais. Então, não dá para fazer meio de qualquer jeito, tá? Por isso, não se deve simplesmente espalhar as amostras na área, dividir em treinamento e teste, rodar o Random Forest e avaliar o estado final, simplesmente. Não, não pode. Não dá para fazer assim, tá? Então, o processo de construção do modelo deve ser um processo iterativo, buscando as amostras mais representativas, descartando aquelas que mais atrapalham, que ajudam. É um processo crescente, tá? Não tem jeito. Nesse contexto, mas com certeza passa a ter um papel essencial, ajudando a identificar regiões pouco amostradas e identificando a necessidade de novos atributos. Então, esse é o que a gente acredita aí que é o futuro aí. Aí, essa pergunta falou, o Boosting Random Forest realmente contorna adequadamente o problema da escolha das variáveis que vão para os primeiros cortes das árvores? Essa aí me deu um nó na cabeça, né? Assim, a primeira questão é essa, né? Então, o Random Forest sempre utiliza backing, tá? Então, que é uma amostragem com repetição, cerca de 1/3 das amostras ficam de fora, os OBBs. O Boosting, ele é uma técnica sequencial que gera um conjunto de árvores também, então, por isso, talvez a pessoa fale de Random Forest, não, é um Forest, mas não é o Random Forest, tá? É um Forest Boosting, né? Gera um conjunto de árvores, onde cada nova árvore baseia-se na avaliação das árvores anteriormente geradas, aumentando-se o peso das amostras erroneamente classificadas ou estimadas. Ensemble, que o pessoal fala, que é uma construção, é um conjunto de árvores. O conjunto de árvores chamado de floresta é que daí cria ruído, eu acho desnecessário, tá? Agora, a pergunta que a pessoa fez, eu não consegui responder, tá? Sorry. Eu não sei quem fez, eu não sei qual o propósito. Porque, na realidade, se esses primeiros nós estão dando os primeiros nós, eu ainda não consigo entender por que os atributos dos primeiros nós são mais importantes. Eu não entendi, tá? Diga. São dois parâmetros do Random Forest, né? Existe algum valores meio padrão assim, que são valores ótimos para começar a testar? O primeiro é o número de árvores, que daí é a gosto do freguês. Você vai testando e olhando aquele gráfico para ver quanto estabiliza. O segundo, o M-Try, tem uma regra básica lá, que é a raiz do número de atributos. Mas também isso também varia um pouco, porque se você aumenta demais o M-Try, chegando próximo do número de atributos, você faz as árvores ficarem muito parecidas, fazendo com que a incerteza fique artificialmente baixa. Isso é um problema. Se você põe muito pequeno, daí se perturba demais, a incerteza explode. Então, assim, é um jogo, mas vale uma tentativa. Tem uns métodos, uns algoritmos que tentam buscar o melhor em M-Try, daí, gente, fica fazendo um monte de Random Forest. Eu gosto mais de eu apertar e eu olho. Tá? Por que lá no pacote do R se define como padrão 500 árvores? Quantidade? Não sei. Provavelmente eles viram que com 500, na maioria dos casos, sempre converge, tá? Mas todos que eu faço, gente, 100 árvores, parece que já converge. Todos os que eu faço. É que eu acho que se o conjunto amostral é muito grande, o número de atributos é imenso, talvez o número de árvores tem que ser mais, para poder a coisa convergir, porque daí é muito ruído para ele cuidar. Pode ser. Mas se ele põe, e assim, o legal é esse, né? O programador chamou de 500, todo mundo usa 500, né? Você fica o default. 2, todo mundo é 2, né? Ninguém pensa. Acabou, gente.